Agora mais uma questão do ano de 2018, Ministério Público do Estado de Pernambuco. É uma questão aqui sobre SQL, certo? Beleza. O sistema gerenciador de banco de dados Oracle 12 possui a função greatest, inserida no seguinte comando do PLSQL: select greatest Olavo, Pedro, Silvio e Armando. Né? Tal comando tem como resultado... Bem, então essa questão aqui, o elaborador cobrou que você conhecesse o greatest, né? Que é uma funçãozinha lá de comparação, quando eu quero comparar várias expressões. Né? Então vamos ver o que se trata aí esse greatest. Né? Então coloquei aqui para vocês o greatest com o list, né? Que são o maior e o menor. Né? Geralmente você acaba utilizando isso em alguma consulta para encontrar o maior item. Né? O greatest, né, ele retorna o maior item de uma lista de uma ou mais expressões. Né? O banco de dados Oracle ele verifica a primeira expressão para determinar o tipo de dados. Então, se a primeira expressão for um numérico, ele vai retornar o maior número e vai converter todas as outras expressões para numérico para fazer a comparação. Caso o primeiro item seja um caractere, né, uma string, ele vai converter todos os demais itens para string também e irá fazer essa comparação. E ele vai descobrir quem é o maior e quem é o menor com base em um código, né, de códigos numéricos que ele tem lá no char7. E ele tem lá uma ordemzinha, né, o A vale tanto, o B vale tanto. Então, com essa comparaçãozinha, ele descobre quem é o maior ou menor. Né? Mas, basicamente, ele vai fazer uma comparação lá de ordem alfabética. Né? Item por item, no caso. Tá? Então, e o list é o contrário. Né? O list funciona do mesmo jeito que o greatest, só que ele retorna um item de menor valor. Né? Lembrando que o primeiro elemento dita qual o tipo de dados que os demais itens serão convertidos. Tá? Eu vou colocar aqui para vocês uma outra observação, que é comparar o max e o min, né, com o greatest e o least. Né? Eles são diferentes. Então a gente tem que saber a diferença desses dois itens que nessa questão não foi cobrado, mas em outras o elaborador pode querer cobrar. Né? Então o greatest e o least eles retornam o maior e o menor item, né, somente o maior e o menor item de uma lista explícita. Né? Então tem que ter uma lista explícita de itens. E recebem somente uma linha como entrada. Já o max e o min eles são funções de agrupamento. Então ele retorna o maior ou o menor item com uma base em uma consulta. Então tem uma consulta lá, ele vai consultar toda aquela tabela com base em alguma condição, né, que eu botei no where, e ele vai retornar somente o maior número, ou o menor número. E aqui não, o greatest é diferente. Ele vai realizar uma comparação com base em uma lista explícita. Então geralmente você acaba usando esse greatest e esse list às vezes no where. Entendeu? Lá no where você põe comparar alguém, aí põe uma condição assim, de vários itens e faz uma comparação de várias colunas diferentes. Tá? Vamos ver na prática aqui como isso funciona. Né? Eu separei aqui esse código pra gente. Né? Então tá aqui, select greatest, Olavo, Pedro, Silvio e Armando. Né? Então quando você executar isso aqui, você vai ver, né, que vai vir o Silvio. Né? E aí você trocando por list, você vai ver também que vai vir, no caso, o menor. Né? E aí o menor seria o Armando, né, por causa do A. Beleza, agora se fosse A, vamos supor aqui Z, né, o que isso aqui viria? Ainda viria o AZZZ, porque ele vai comparar a primeira letra. Então, se eu tiver aqui, por exemplo, ao lado do Silvio, o A, B, ZZZ, né, o menor no caso, continuaria, agora seria o ABZZ, na verdade, continuaria sendo o AZZ maior, né, porque o Z é maior, então ele quer o menor, AB. Então, vou pôr aqui, ó, AB, B. Né? Então, agora ele vai comparar aqui o A é o menor, o B é o menor, e no terceiro item o Z ganha. Né? Então, esse Z aqui fica sendo maior e esse aqui fica sendo menor. Né? Isso. Certo? E a mesma coisa se eu mudar para o greatest aqui. Né? O greatest vai ser agora, não é mais o Silvio, né? Agora é o Pedro. Né? Então, se eu tiver aqui Pedro Alberto, vamos supor, e aqui eu tiver um outro nome que é o Pedro Roberto, o maior será o Pedro Roberto, porque o R, né, ele é maior do que o A, aqui nesse caso. Né? Então, teremos aqui Pedro Roberto. Tá? E outro item que comentei com vocês é o max e o min. Então, vou pegar aqui uma tabela de produtos, por exemplo, compras. Né? Então, eu tenho aqui algumas compras que foram realizadas. E nessas compras, eu tenho aqui o preço. Né? Vou pôr aqui price. Então, na verdade, são orders, né, que eu quero. Então, produtos, todos os produtos, price. Então, quando eu coloco aqui select price, né, eu tenho todos os preços de todos os produtos. Né? Então, por exemplo, se eu quiser aqui só o produto, o product name e o price, então eu vou pôr aqui, ó, product name
e price, beleza? Então aqui eu tenho todos os itens, né? Deixa eu dar aqui. Então tem aqui os preços e o produto e o nome do produto, né? Então se eu botar aqui, por exemplo, max price e executar, ele vai retornar para mim somente o produto com o maior preço, que é 275. Se eu botar mínimo, então eu não sei qual é esse conjunto aqui, né? Esse conjunto de itens, ele depende da tabela produto. Então essa é a diferença do mínimo, do max para o greatest e para o list, né? Beleza? Então continuando aqui, né? Greatest e list, então max e min. Então nessa questão, ele queria saber qual é o seu retorno, você eliminava logo de cara, deveria eliminar, né? Essas alternativas aqui, porque retornam mais de um elemento, não é? O greatest ele vai retornar somente um elemento. O nulo também não vai retornar nulo, porque não há nenhum erro, nenhum tipo de item nulo aqui. Esses 4 caras aqui, todos eles em ordem, talvez a ideia era que sim, que o candidato achasse que era um order by, né, que ele ia ordenar, mas não tem nada a ver, não é isso. Então você eliminaria B, C, D, B, C, D, né? Ficaria entre A e E, sabendo que o great é maior, então você pegaria o maior nome, né? Então Silvio é maior. Então, lembrando dessa questão, letra E. Beleza? Espero que tenha ajudado vocês aí. Bons estudos. Valeu.